Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso grupo vai apresentar o assunto rastreabilidade e recall, e os integrantes são Amanda Ramos, Ana Peixoto, Clara Castro, eu, Diego Miranda, Giovana Campos, Jordana Gontijo, Júlia Maria e a Caroline Cristina. Vamos começar com os conceitos? O que vem a ser rastreabilidade? A rastreabilidade é aquele processo por meio do qual a gente consegue identificar um produto na cadeia produtiva dele, seja lá qual desses momentos que a gente tenta investigar. Então, aqui a gente coloca aqui a capacidade de se encontrar o histórico da localização e utilização de um produto por meio da identificação registrada. E é um procedimento instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quando a gente está falando de carne, né? De produto de origem animal, carne. E o recall, por sua vez, é um procedimento pelo qual o fornecedor informa o público ou as autoridades para sanar os defeitos encontrados em seus produtos vendidos ou serviços prestados. Ambos os procedimentos, a rastreabilidade e o recall, dizem respeito a uma preocupação à segurança. No caso do consumo, por exemplo, de carne, tem a questão da saúde pública que deve ser resguardada, né? Uma maneira de você identificar, tendo em vista que haja algum problema, identificar em qual fase da cadeia produtiva aquele problema ocorreu, né? E sendo possível fazer um recall desses produtos que saíram, estão disponíveis no mercado para consumo, que seja feita no sentido até de recolhimento desses produtos, resguardando a saúde coletiva da população, né? Bom, e vamos lá explicar o que vem a ser esses dois procedimentos detalhadamente. Como é que é feita a rastreabilidade em bovinos? Então vamos abordar aqui por espécie, né? Começando com a principal delas no sentido de maior relevância econômica de produção. Existe um sistema, esse sistema é o SISBOV, que é o Serviço Brasileiro de Rastreabilidade da Cadeia Produtiva de Bovinos e Bubalinos. Trata-se de um sistema onde a adesão ela é voluntária e ela pretende identificar todos os animais existentes dentro do Brasil, todos os bovinos e todos os bubalinos. E é um sistema baseado num código de 15 dígitos, cuja composição é 3 dígitos iniciais que vão caracterizar a origem daquele animal, ou seja, o nascimento. Você tem 2 dígitos subsequentes representando a unidade federativa de origem. Unidade federativa, para quem não sabe, é o estado ao qual aquele animal pertence, ou de onde ele saiu, se ele mudou de estado, né? E 9 dígitos subsequentes para identificar animal, sendo um dígito final que é o verificador. Ou seja, é um sistema baseado num número que a gente coloca. E como é que é feito isso? Aí tem um exemplo nesse desenho, que é um brinco. Tem a possibilidade de você usar alguns apetrechos, vamos dizer assim, que são técnicas. Pode ser esse brinco, né? Pode ser o colar, pode ser uma etiqueta com código de barra e marcação a ferro quente no couro ou outro tipo de procedimento. Bom, o telefone tocou, essa questão de AD é complicada, né? Dá uma distraída, mas vamos continuar. Enfim, possuem falhas com qualquer sistema que se pretenda empregar, né? E eu acredito que especialmente a questão do ferro quente no corpo, porque daí você está utilizando como ferramenta de implementação o tecido vivo do animal. E esse tecido está sujeito a alterações com o tempo. No que diz respeito às aves, como é feita a rastreabilidade em aves? Nas aves, a rastreabilidade, diferentemente dos bovinos, ela é feita por lotes, de modo que cada lote tem que ter a mesma característica, ou seja, idade, origem, e eles devem ter sido alojados em condições idênticas. E daí se faz um banco de dados com essas informações destes lotes de aves. Agora, no que diz respeito aos suínos, a rastreabilidade, ela, assim como o exemplo dos bovinos, é feita individualmente com a identificação semelhante, né,
através de um documento e com um documento chamado passaporte. E é um documento que deve acompanhar o animal sempre, durante toda a vida dele até o abate. E mesmo depois do abate, por um tempo, vocês vão perceber já já. A rastreabilidade no abatedouro é a fase mais importante. Como é que é feito agora o recall? Vamos entender o recall. São feitos 2 formulários. O formulário do comunicado às autoridades e o comunicado aos consumidores. Esse gráfico aqui apresenta algumas possibilidades para se fazer recall. Tá? Tem, por exemplo, rotulagem correta, registro do produto, microbiológicos, né? Microscopia, que é mais físico-químico, falha na BPF, entre outros. A documentação. SysBov, com uma planilha de identificação dos animais. Ou seja, você pega essa planilha e preencha com as questões que foram elencadas aqui no nosso slide. Planilha de identificação individual de animais, com a razão social do fabricante ou do importador, elemento da identificação, o nome do proprietário rural, o nome da propriedade rural, CPF, CNPJ associado à produção, o código da exploração pecuária e o endereço da exploração pecuária também. Ainda na documentação para o rastreamento, aí tem uma lista. Essa lista eu vou lê-la, porque ela é um pouquinho longa. Começa sempre com o boletim sanitário, a guia de transporte animal, acompanhado com o documento de identificação do animal. Isso consiste na papelada de comunicação de abate. Daí você tem plano de abate, papelada de inspeção ante-mortem e ficha de controle dos currais, ficha de controle do curral, papelada de idades aproximadas dos bovinos, resumo de desossa do dia, papelada de exames do departamento de inspeção final, mapeamento de câmara, e relatório gráfico de resfriamento, relatório de controle e maturação de carcaças, relação dos lotes de traseiros e dianteiros destinados à desossa, relatório de produção de abate do dia e síntese de desclassificação do abate do dia. Bom, além disso, mapa de registro de pH de minhas carcaças. Aqui temos uma observação que, se alguma carcaça for desclassificada, isso deve ser colocado no registro de lotes de traseiros e dianteiros destinados à desossa, tá? Temos o mapa de controle de maturação e mapa de controle de congelamento. Aí aqui nós estamos falando de fases do processo de produção, né? Relatório de controle de estoque, relatório de embarque, monitoração, controle de qualidade, sistema de rastreabilidade. É alcançado ao fim disso. Com relação ao recall, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, neles existe a frequência das operações e nome, cargo ou função dos responsáveis por sua execução. Ou seja, deve estar lá em cada um desses documentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é o órgão regulamentador responsável pela fiscalização. Desculpa, é o órgão fiscalizador. A agência reguladora, melhor dizendo. E há uma demanda da necessidade de recolhimento de lotes de produtos que representem risco ou agravam a saúde do consumidor. Imediatamente após a ciência. Isso se dá por via eletrônica. É feito pela Anvisa ou pela própria empresa. Depende, né, de onde parte a ciência a respeito do fato. Vamos agora apresentar as legislações sobre o assunto. Primeiro, que a gente vai começar primeiro com a RDC 24 de 2015, cujo âmbito de atuação é federal, ou seja, vale dentro do território nacional. E o artigo 1º elenca o âmbito de abrangência, vamos dizer assim. E aqui a gente consegue inserir o objeto de estudo nosso, que é carne. Artigo 1º. Aprova os critérios e procedimentos para o recolhimento de alimentos, inclusive in natura, ou seja, da maneira como está, sem nenhum tipo de processamento. Bebidas e águas envasadas, ingredientes alimentares, matérias-primas alimentares, aditivos alimentares, coadjuvantes de tecnologia de fabricação, embalagens e outros materiais em contato com alimentos e para comunicação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e aos consumidores. Ou seja,
concluímos que nosso objeto de estudo está aqui inserido nesse primeiro artigo. Agora temos uma outra norma, a Instrução Normativa 51 de 2018, em que, no artigo 16, podemos entender que o cadastro do SysBov, ou seja, o assunto dessa legislação aqui, deve assegurar a rastreabilidade de toda a produção até a distribuição, a segurança da numeração utilizada nos elementos de identificação individual, a guarda dos registros de produção ou importação e distribuição por, no mínimo, gente, atenção a isso, 5 anos. Ou seja, não acaba o processo de rastreabilidade com o abate do animal e a comercialização do produto derivado desse abate. Então, é necessário que, por 5 anos, exista a possibilidade desse rastreio. E continuando a leitura. E que, quando eletrônicos de baixa frequência, os elementos de identificação individual tenham sido fabricados segundo normas do International Committee for Animal Recording. Trata-se de uma reprodução de legislação internacional, ou seja, aqui dentro do país a gente cumpre regulações nesse sentido que estão vindo de fora para também garantir o rastreio desses produtos, né? Qual que é a importância disso que a gente está falando, do rastreio, né? Ou mesmo do recall, no que diz respeito ao consumidor, à indústria e à saúde pública? Bom, como eu comecei falando, são medidas que visam proteção da saúde coletiva, né? Evitar que os consumidores tenham acesso a um produto de qualidade ruim ou mesmo nocivo para as próprias saúdes deles. Ou mesmo produtos que tenham sido produzidos sem respeito a alguns preceitos internacionais que visam resguardar os animais, né? Como a questão do bem-estar. Começando com o consumidor, a gente coloca aqui que o consumidor colabora para que o produto final não fique muito tempo nas prateleiras, né? Porque representaria risco para outros consumidores. Então, uma vez identificada essa questão deve ser reclamada a respeito daquele produto. Além de adquirir conhecimento de procedência, a diferir em termos de qualidade cada produto e gera uma preocupação maior com o bem-estar animal, como eu falei agora há pouco, e com o meio ambiente, atingindo assim as empresas. Ou seja, gente, responsabilidade na produção, né? Não adianta apenas o pensamento de que vai ser produzido de qualquer maneira e obter-se lucro com aquilo, né? Não há espaço mais para isso nos termos do mundo que a gente vive hoje. Continuando, para a empresa e para o setor privado, a preocupação com a imagem da empresa e da marca é fundamental. É muito simples que se acabe com a credibilidade de uma empresa hoje em dia. Então, deve haver essa preocupação com o controle da qualidade a respeito daquele produto que está sendo comercializado e produzido. Tem-se uma preocupação maior com o número de reclamações sobre o produto, buscando melhorar na medida do possível, atestando a qualidade e a credibilidade. Ou seja, confiança, né? Precisa que a confiança exista nessa relação entre produção e comércio final, recepção final. Um rápido diagnóstico de problemas para facilitar, portanto, através da correção. Facilitar, né, que esse produto tenha qualidade. Qual a importância disso para o mesmo assunto? Consumidor, indústria, saúde pública. Agora nós estamos falando de governo, que cabe a quem cabe, né, a função da fiscalização e da proteção à saúde coletiva. Então, nesse sentido, a atenção maior à saúde pública, evitando desastres, tendo o papel de vigilância sanitária e epidemiológica. Proteção de indústria animal, verificando a existência de doenças e para um possível controle do bem-estar animal e controle da saúde humana, né? Ficou faltando a palavra. Confiabilidade no mercado internacional. Porque a atividade econômica que envolve produção de carne, produção de produtos de origem animal, é fundamental à economia do país. Então, a questão da qualidade, da confiabilidade nesse produto é questão de reputação no comércio internacional e, portanto, deve ser resguardado. Brasil e a relação internacional. Então, assim, né? Tô falando já algumas questões desse tema que a gente vai abordar agora. Vou passar um pouquinho mais rápido, então, mas salientando qualquer coisa que venha de importante.
Cada país, gente, tem as suas exigências. E essas exigências ficam contidas no certificado sanitário. E é função do veterinário oficial responsável conferir e, se necessário, ir até a instituição fiscalizadora local também por garantia. Aqui a gente coloca um exemplo rapidinho do mercado norte-americano, que é um mercado bastante exigente e que ele exige que, no momento da certificação, a instituição fiscalizadora deve exigir o relatório de pré-embarque para se assegurar que todos os requisitos da legislação dos Estados Unidos da América foram integralmente cumpridos. Bom, existe nessa relação internacional de comércio internacional, imposição de tarifas, cotas tarifas e subsídios por parte dos países participantes do mercado e mesmo imposição de barreiras sanitárias, que é um assunto um pouco complexo, que visa proteger a saúde coletiva dos mercados, dos países, dos próprios países, mas às vezes é utilizado de uma maneira diferente também, para proteger os produtores internos, Então tem barreira sanitária de circuito não aftósico versus barreira sanitária do circuito aftósico, que são exigências diferentes dependendo se naquela localidade existe a questão da febre aftosa aqui. Existe risco ou não desta febre aftosa. Aí, com base nisso, tem certas exigências a serem cumpridas. E com isso você consegue colocar um preço melhor. Aqui está preço baixo em relação ao produtor nacional, Se ele cumpre com essas exigências, no caso. Aqui, por fim, nós colocamos 2 exemplos de rastreabilidade e recall. Colocamos aqui que a Hortif criou um aplicativo de celular capaz de ajudar o produtor na implementação da rastreabilidade de forma simples e organizada, para e passe seu sistema. Recall, nós temos um exemplo aqui que em 14 de fevereiro de 2019, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a Resolução 389, determinando o recolhimento de diversos lotes de 5 cortes de frango da marca Perdigão. Por quê? Porque tinha suspeita de Salmonella enteritidis, ou seja, grande risco para a saúde daqueles eventuais consumidores desse produto, Ou seja, um risco coletivo para a saúde. Por fim, gente, a gente conclui como capacitar e treinar o pessoal para que o recall seja quase nunca necessitado, porque vamos combinar que é uma demanda, uma chateação, uma dor de cabeça necessária de ser feita, se for necessária mesmo, mas que podendo ser evitada seria bastante interessante para a produção, O recall requer inevitavelmente um gasto financeiro com a sua realização, como traz um peso enorme ao nome da empresa. Nem todo mundo entende essas questões da técnica necessária, da responsabilidade de uma empresa que faz o recall, Mas você podendo evitar, então é legal evitar. Mas tendo que fazer, tem que fazer. O investimento na implementação de sistemas informatizados nos processos e equipamentos que fazem a verificação contínua de possíveis inconsistências e desvios, e muitas vezes determinam parâmetros do processo. Quanto melhor estiver implementada a estrutura daquela empresa, daquela indústria produtora, muito mais provável de que aqueles produtos não tenham necessidade de passarem por recall num processo posterior. Não que eles estejam isentos, mas menos chances disso acontecer. Aqui a gente conclui isso com esse exemplo de instalação nos equipamentos de embalagem de sensores e dispositivos que avaliam 100% das unidades produzidas, É uma questão de padronização para a qualidade. Colocamos aqui com as nossas referências para aqueles que estejam interessados em aprofundar o assunto e nos despedimos agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado a vocês.